Centro Espírita Caminhos Damasco e digo que é uma satisfação, é uma alegria poder vir aqui sempre, porque a gente é recebido sempre muito carinhosamente. E então eu agradeço de coração essa oportunidade, tá certo? De trazer um assunto que geralmente ele tem ligação com Jesus. Como todos os caminhos levam a Jesus, por mais que a gente escolha qualquer outro assunto diferente, ainda mais dentro da doutrina espírita, a gente em algum momento se volta para Jesus, né? Que é o nosso modelo espiritual. A gente já sabe disso e a gente reforça que quando Kardec pergunta no Livro dos Espíritos, né, qual o modelo de espírito mais evoluído que habitou entre nós, a resposta é muito simples, é ver de Jesus. Então ele é um guia, uma sustentação para as nossas alegrias, para as nossas aflições principalmente, ainda mais em tempos atuais, né? Embora eu acredito que toda a época da humanidade sempre houve um desafio, a gente tem um desafio agora que parece maior, que parece que as coisas estão mais conturbadas, mas também nosso planeta tem uma quantidade maior de espíritos encarnados, né? Então, acredito que tudo vai aumentando proporcionalmente. Mas a gente segue firme com ele, porque se com ele, às vezes a gente se esmorece um pouco, sem ele, então, eu acredito que aí tudo é escuridão, né? Fica mais difícil aí. E dentro desse contexto da gente ter desafio na vida, né? E acredito também que a vida sem desafio deve ser muito sem graça, né? Não que a gente queira trazer problemas para o nosso lado, não é isso, mas o Espiritismo vem nos ajudar a lidar, né, com esses desafios. E acredito que, por isso o tema da palestra é em família, acredito que a família, ela tem esses dois lados mesmo, o lado das nossas alegrias e eventualmente pode ter algumas aflições também. Então, tudo vai depender do contexto onde a gente se encontra, daquilo que a gente ainda precisa trabalhar em nós e no outro, que vem constituir esse lar junto conosco, a começar pelo nosso cônjuge e depois os nossos filhos que a gente recebe, e eles podem ser espíritos muito simpáticos, como diz Allan Kardec lá no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, mas eles podem ser espíritos menos simpáticos, vamos colocar dessa forma, e que podem constituir sim um desafio. E a gente tem que lembrar que o desafio, se ele acontece desta forma, ele provavelmente é uma via de mão dupla, né? Às vezes a gente é pai e fala assim, mas é um desafio para mim, e esquece de olhar para aquele, seja filho ou qualquer outro parente, ou às vezes até um amigo, que talvez lá para ele a gente esquece de pensar que ele pode estar sentindo a mesma coisa. Como o meu pai, ou o meu avô, ou o meu irmão, é um desafio para mim também. Então, às vezes, a gente traz aquela dor para o nosso lado e fala assim, nossa, mas eu tento ajudar, mas eu tento isso, mas eu tento aquilo. E, no entanto, às vezes, acessar esse espírito no sentido da gente se afinizar de novo pode demorar um certo tempo. Então, vem de encontro a isso também. Vem das coisas boas. Sem a família, a sociedade corre um grande risco de se degenerando, porque Kardec também faz uma pergunta no Livro dos Espíritos muito interessante, que é sobre o casamento, né? Então, quando a gente diz casamento, é a união entre duas pessoas para formarem, então, um lar, nesse sentido, né? De dois espíritos afins, independente se há cerimônia ou não há cerimônia, mas é esse encontro. Se isso se perdesse, o que aconteceria com a humanidade? Quando ele pergunta isso, os espíritos respondem que a humanidade voltaria ao seu estado primitivo. Então a gente entende, né, que essa constituição do lar, vamos colocar dessa forma, essa configuração, ela é extremamente importante para que nós continuemos a nossa jornada de evolução enquanto uma grande família chamada humanidade, né? Então, é nesse contexto que a gente vem trazer algumas informações aqui desses espíritos mais evoluídos, como Jesus, Chico Xavier, Allan Kardec, Emmanuel, entre outros, para que a gente consiga transitar melhor, principalmente em situações de desafio que possam envolver
a nossa família, né? Então, para falar sobre família, eu vou mencionar aqui uma lição que está nesse livro aqui, que é Jesus no Lar. Jesus no Lar é a psicografia de Chico Xavier e é pelo espírito Neio Lúcio. E são 50 lições que tem nesse livro, e Jesus vai tratando, são lições em que são encontros e conversas entre Jesus e entre os apóstolos, a convivência deles ali. Geralmente no final do dia, depois do dia de trabalho, do dia de tarefas, geralmente reunidos na casa de Simão Pedro, e então Jesus traz uma palavra, ou eles trazem uma demanda sobre um determinado assunto, e Jesus então faz a explicação. E nesse capítulo 2, que é chamado A Escola das Almas, justamente Jesus vai responder a uma demanda da sogra de Simão Pedro. E ela pergunta assim para Jesus: Senhor, então chama a Escola das Almas, essa lição. Senhor, afinal de contas, que vem a ser a nossa vida no lar? Jesus, vamos ver o que é que ele responde para ela. Então, na narrativa de Neio Lúcio, ele diz assim: Jesus contemplou-a significativamente, demonstrando a expectativa de mais amplos esclarecimentos, e a matrona acrescentou. Então Jesus queria ouvir mais dela para poder fazer a resposta dele. Ela disse assim: iniciamos a tarefa entre flores para encontrarmos depois pesada colheita de espinhos. No começo é a promessa da paz e compreensão. Entretanto, logo após, surgem as pedras e dissabores. Então, uma reflexão aqui da sogra de Simão, né? Se queixando um pouco. Que lá no começo, talvez, da vida, no início do casamento, no início da formação da família, ela está dizendo isso se inicia assim em flores, mas depois vem tantas provações, tantas questões, né? Ela coloca aqui de forma figurada como a gente plantou, começou com flores e depois vem espinhos, né? E vai falando disso. Então, Jesus, reparando nela, né, e ele diz assim: o lar é a escola das almas, o templo onde a sabedoria divina nos habilita, pouco a pouco, ao grande entendimento da humanidade. Então, né, não vou ler a lição inteira, obviamente, mas ele está dizendo isso, né? O lar é a escola das almas, onde nós, espíritos, vamos nos habilitando, passo a passo, para o grande entendimento da humanidade. E Emmanuel diz que todos nós, essa humanidade, que é uma grande família, ele comenta que, primeiro, todos nós, espíritos em planetas mais ou menos evoluídos, nessas diferenças que a gente aprende na doutrina espírita, né, que existem, que a humanidade tem uma complexão física que geralmente é assim, em forma de cruz, que é o que nós apresentamos hoje, e em outros planetas ele diz que é a mesma coisa, e que a humanidade é uma grande coletividade, não é só na Terra. Então ela é uma enorme família, vamos dizer assim. E a gente faz parte desse grupo chamado humanidade, que vem aqui, segundo essas informações, fazer com que nós evoluamos através de um segmento menor, que é o quê? Que é o nosso lar, né? Que é onde a gente vai conseguir aprender um pouco mais a comunidade. E Emmanuel diz numa lição que assim, como é que a gente vai estar preparado para para lidar com grandes questões da humanidade, se a gente às vezes não consegue servir a 10, 20, 30 ou 100 pessoas? E onde é que a gente começa a aprender a servir? Como disse Jesus, melhor servir do que ser servido. E claro que tem dia que a gente necessita de ser servido também. Nós temos que nos permitir isso, porque nem sempre a gente está numa condição de servir no todo, né? Então a gente tem que ter essa noção perante nós. Mas ele vem falar que onde é que a gente vai aprendendo a servir? Seja tendo os nossos atritos ou não, né? Mas onde é que a gente vai a golpes de buril, a gente vai se lapidando? É dentro do lar mesmo. E se a gente já vem numa encarnação com uma afinidade grande
com a maioria das pessoas dentro do nosso lar, isso já é uma conquista evolutiva. Provavelmente a gente já não traz situações muito importantes que nós necessitamos resolver naquele momento. Por quê? Porque nós vamos convivendo e vamos dissipando isso. Então, o Divaldo Pereira Franco, é interessante uma fala dele, que ele diz assim, que o casal, né, marido, mulher, cônjuge, porque às vezes a gente programa tudo lá e vem e acaba nem casando. Isso pode acontecer também. Livre-arbítrio, todos nós sabemos, né? Mas quando é que ele disse uma vez numa palestra dele que assim, aquela afinidade, sabe aquele casal que a gente vê que nem discute direito, mas a história que um olha para o outro já sabe o que o outro quer e tal, e tal, e tal. Eu espero chegar lá, muito, né, nesse sentido. Mas ele diz assim, que quando já está nesse grau de afinidade, geralmente já são 5 encarnações, né? Isso não é absoluto, o Espiritismo não é uma questão só fechada, né? Mas ele diz que geralmente já as últimas 5 encarnações, provavelmente, já não houve grandes problemas, né? Em relação ao casal, ele já vem se afinizando. Então a gente vai pensando nessas informações e vai cada vez mais nos fortalecendo para quê? Para a gente ter o entendimento de que fazer o máximo esforço para a gente manter essa unidade familiar é uma questão ao qual o nosso espírito ele é convidado. E isso acontece também em relação aos desafios que a gente tem com os filhos e vice-versa, talvez com os filhos conosco, né? Então, e claro que também tem um livro de Emmanuel que chama Vida e Sexo, é um livro bem fininho, ele trata lá de casamento, divórcio, pais e filhos, são 26 lições. É muito interessante e uma lição inclusive se chama Família, porque ele traz várias informações que nos ajudam a entender esse mecanismo da vivência dentro do lar, da vivência entre família e por que às vezes a gente tem uma animosidade ou uma afeição maior entre um e outro. Claro que tudo alinhado com os ensinamentos de Allan Kardec. Então, Allan Kardec no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo Honrai Pai e Mãe, lá ele trata de uma questão, é um subtítulo, né? Que é parentela corporal versus parentela espiritual, ele põe dessa forma. Então ele explica que a parentela espiritual é aquela que é uma família nossa da pátria espiritual, que ela vem nos acompanhando e a gente faz parte desse grupo já há muito tempo. Então ela não é perecível, ela não vai desaparecendo com o tempo. E ele faz uma comparação, ele fala, olha, nós não vemos algumas famílias aqui na Terra, conforme o tempo vai passando, ela vai assim se dissipando. Um vai para um lugar, outro vai para outro, parece que não tem uma unidade, né? E ele diz que assim, essa é a parentela que ele diz corporal, que eventualmente acontece sim, dos espíritos, na maioria das vezes terão grandes afinidades, mas pode acontecer de não ter essa afinidade, né? Então ele descreve as 2 situações, Kardec, lá nesse capítulo. E ele fala que no geral a gente sim vai pertencer a essa família que é espiritual. E aí ele explica assim, às vezes a gente não, palavras dele, né, não observa que nós temos mais afinidade com um amigo, com uma amiga, parece que é um irmão de muito tempo, às vezes mais do que até o nosso próprio irmão de dentro da casa. Então ele explica que dentro desse círculo, né, espiritual, essa afinidade ela vem dessa família nossa que é espiritual, de outros encontros e do tempo que vem se desenvolvendo. E aí Emmanuel, fazendo uma comparação, né, como que é isso então no plano espiritual? Porque nós temos a nossa programação e é muito bem explicado que assim, no livro Consolador, Emmanuel explica isso, que essa programação espiritual, ela acontece e o espírito pode pedir participar dessa programação quando ele atinge um certo patamar do ponto de vista moral. Então aí ele participa da sua programação, constituição de família, constituição ou ofício, né? Tipo de trabalho que a gente vai desenvolver, questões que são assim maiores e que mais uma vez a gente tem o livre-arbítrio, a gente pode chegar aqui, falou que ia casar e de repente nessa existência você fala, não vou casar.
O livre-arbítrio sempre, dentro da doutrina espírita, a gente sabe disso, ele será respeitado. Então aí muda-se por um período aquela programação, mas em algum momento vai haver um reencontro novamente dessas questões importantes. Então ele explica que quando o espírito ainda não atingiu, Emmanuel explicando isso no livro Consolador, quando o espírito ainda não atingiu essa maturidade moral, vamos dizer assim, para ele poder participar, então o planejamento é feito pelos espíritos superiores. Quando ele já tem, a gente já adquiriu essa bagagem que nós podemos participar, então é feito com os espíritos superiores, dessa nossa família espiritual, juntamente com a nossa participação. Porque, vamos dizer assim, a gente já adquiriu credenciais para poder participar disso. Então nós programamos e a gente vem, e traduzindo lá no final, o que é que a gente quer dizer? Que nenhuma família está aí por acaso. E às vezes a gente escuta isso com umas, assim, principalmente dos adolescentes ou mais jovens, então não é aleatório, Não é, eu sou natural lá de Rancharia, no interior de São Paulo. Então assim, vamos mandar o Lucas para lá, vamos mandar o outro lá para o Rio Grande do Sul, vamos mandar. A gente sabe muito bem que não é assim. Tem uma programação e tem um porquê. Dentro desse porquê, a gente começa a ter mais aceitação, porque nós temos mais informação dentro da doutrina espírita, do que Kardec veio nos trazer, dos espíritos mais evoluídos. A gente começa a entender que assim, eu preciso me esforçar dentro do que eu posso, porque não posso me agredir mentalmente, psicologicamente, nem moralmente também. Eu preciso ir até onde eu consigo, mas eu preciso entender melhor se aquele parente meu é um desafio maior e talvez ele não tenha acesso a essas informações, ou por hora ele não quis ter acesso a isso. Se eu já tenho acesso a essas informações, por mais que seja difícil para mim, o meu esforço ele precisa ser um pouco maior nesse entendimento. Eu sempre digo assim, olha, há dias e há dias. Tem dia que a gente está mais tolerante, mais paciente, e tem dia que não. E tudo bem, porque a gente está aqui colocando uma situação de esforço dentro da nossa evolução moral, para a gente tentar entender melhor o outro, que dentro da família pode ser um desafio para nós. Se já estamos transitando na família em que não há desafio, em que todos conseguem se ajudar mutuamente e todos seguem junto, melhor ainda, porque a gente já adquiriu isso ao longo dessa jornada nossa aqui. Bom, então, para fechar essa lição e a gente prosseguir, Jesus vai fazendo uma série de explicações para a sogra de Simão, e no sentido figurado, obviamente, ela vai conversando com ele. E no final da lição, ele pergunta assim para ela, porque daí ela está falando, mas Senhor, esse é o desafio dela. E aquele familiar que a gente tenta fazer de tudo para que ele dê um passo para frente, e às vezes esse de tudo é a nossa visão, o nosso ponto de vista, a gente tem que pensar isso também. Pode ser que esteja correto, mas pode ter muito do nosso ponto de vista, então é difícil às vezes fazer um filtro assim. E Emmanuel diz assim, olha, que nós devemos ajudar aqueles que estão sob nossa tutela ou familiares e tal. Porém, a gente não deve palmilhar os caminhos que são deles. E isso é uma frase dele muito importante, porque ele completa dizendo assim, que a gente tem que tomar cuidado para não imprimir naquele tutelado nosso, que geralmente são os filhos, o nosso ritmo e fazer com que ele perca as características dele. Então ele passa a viver o que a gente quer e não o que ele é como espírito. Então a gente amparar sempre, sempre amparar, mas nem sempre esse amparo não pode vir de uma forma que... Por quê? Porque é um espírito que tem um entendimento talvez da vida diferente em relação ao nosso. E é isso que a sogra de Simão está falando nessa lição. E aquele parente mais difícil, ela fala, que a gente tenta, mas ele é renitente, ele é impermeável a essas impressões de seguir um bom caminho, de benevolência, do exemplo que a gente tenta dar, para que ele não cometa erros maiores, porque com esses erros maiores, esse ente querido nosso, ele sofre mais também. Pode parecer que não, mas sofre.
Então, como é que a gente faz quando ele não quer acompanhar? Porque eu sofro, vou falar aqui de mim, né? Quando meus filhos eu percebo que querem fazer alguma coisa, mas que a gente sabe que aquilo não vai dar certo, vai trazer sofrimento, é questão de tempo, a gente sofre porque não consegue fazer eles ouvir nosso conselho, vamos dizer assim. É lícito, e aí Jesus diz assim para ela, né? Então, quando acontece isso, sentido figurado, ele diz: que fazes das lentilhas endurecidas que não cedem à ação do fogo? Ele põe uma pergunta para ela. Ela responde assim: sem dúvida, atiro-as ao monturo, porque feririam a boca do comensal descuidado e confiante. Então, aquela lentilha que foi ao fogo, tal, que o fogo é a nossa vivência, né? É o desafio da vida, é uma hora a gente tem emprego, não tem emprego, uma hora está bem com uma pessoa, não está com outra, e esse desafio, e essa ansiedade, e o problema do trânsito, e a violência, tudo isso é esse fogo que vem nos fazendo nos tornar melhores ou piores, vai depender de como a gente vai lidando com isso. E aí, ela diz, olha, a lentilha que continua dura, ela sofre com o fogo, e ela não amolece, eu jogo fora, jogo lá no monturo e deixo lá. E aí Jesus diz assim: ocorre o mesmo, terminou o mestre, né? Está sendo narrado isso, com a alma rebelde às sugestões edificantes do lar. A alma vem do lar, tem sugestões edificantes, mas é impermeável. Então ocorre o mesmo. A luta comum mantém a fervura benéfica. Então, se a gente veio para a Terra achando que não ia ter luta, né? A gente se enganou. Mas é uma fervura benéfica, está dizendo Jesus aqui, para a nossa evolução. Todavia, quando chega a morte, a grande selecionadora do alimento espiritual para os celeiros do nosso Pai, os corações que não cederam ao calor santificante, mantendo-se na mesma dureza, dentro da qual foram conduzidos ao forno bendito da carne, que é o nosso reencarne, né? Serão lançados fora, a fim de permanecerem por tempo indeterminado de Jesus, na condição de adubo entre os detritos da natureza. Então, é o que ele está dizendo, não é que a gente vai ser desamparado, né? Então, assim, você é um espírito difícil, quer seguir o caminho do bem, quer esse espírito que não cede a nada, continua com o coração duro, então você é deixado de lado por tempo indeterminado, como é dito aqui, mas você não tem mais amparo. Isso não é verdade, né? A gente sabe, e André Luiz nos diz isso também, no livro Missionários da Luz, que assim, às vezes os espíritos que nos auxiliam, depois de tanto gastar energia fazendo um paralelo com isso aqui, em nos auxiliar, e perceber o quanto aquele espírito é impermeável, chega um momento que eles se afastam por um tempo. Isso é explicado também no livro Nosso Lar. Então afasta-se por um tempo, porém, quando esse espírito ele faz uma prece de coração, ele volta a ter esse entendimento, né? E se volta para Deus fazendo uma prece, pedindo ajuda de verdade, não é uma prece sem sentimentos, então ele é acessado imediatamente por esses espíritos que fazem esse nosso resgate, nos dão essa ajuda. E é muito conhecido de nós quando acontece isso com André Luiz lá no umbral. Eu sempre repito, falo disso. André Luiz, na situação que ele se encontrava no umbral, chegou um momento que o que ele se lembrou foi de realmente orar e pedir ajuda. E aquilo foi realmente de coração. É onde ele permite o acesso, então, dos espíritos mais evoluídos, que iam periodicamente ao umbral para resgatar pessoas, fazendo esse trabalho. E depois, mais para frente no livro, ele pergunta por que ele não era atendido, né? A gente tentava te ajudar, mas você nem nos enxergava na situação que você está. Então, quando ele faz essa conexão, ele permite, né, o acesso, e então é resgatado, se eu não me engano, por Líases, eu acho, mas não lembro agora, de cabeça. Então, gente, dentro desse contexto, né, que a gente está abordando hoje, que é família, eu separei uma questão lá no
no livro Consolador, que é justamente disso, desse planejamento, né? Em que é perguntado para Emmanuel é o seguinte: se o Instituto da Família é organizado no plano espiritual antes de projetar-se na Terra. E eu dei uma resumida, é uma resposta assim grande, né? Ele diz que o colégio familiar tem suas origens na esfera espiritual. Em seus laços reúnem-se todos aqueles que se comprometeram no além a desenvolver na Terra uma tarefa construtiva da fraternidade real e definitiva. E ele diz que é nas dificuldades provadas em comum, nas dores e nas experiências recebidas na mesma estrada da evolução redentora, que se esquecem as amarguras do passado longínquo. Então, a gente vai lentamente diluindo, né, essas amarguras e dando o nosso passo para frente. E ele termina falando assim, que purificadas essas afeições, acima dos laços de sangue, o Sagrado Instituto da Família se perpetua no infinito, através dos laços imperecíveis do Espírito. E a gente geralmente lembra dessa situação de que aqueles que constituem o lar, né, os pais, recebem espíritos nos quais geralmente nós temos algum débito, nós prejudicamos ou desviamos do caminho no passado e aí depois a gente vem com essa oportunidade de novamente trazer para a estrada do bom caminho esses espíritos que estão sob nossa tutela, vamos dizer assim, mas pode acontecer também o contrário. A gente tem no livro Missionários da Luz o caso de Segismundo, no capítulo 13. Esse capítulo ele é chamado de reencarnação, e é um capítulo extenso, e André Luiz ele diz que ali é a primeira vez que ele vai acompanhar a equipe de Alexandre dentro dessa situação de reencarnação, que ele estava muito curioso. Ele começa narrando assim esse capítulo, né, que ele estava muito curioso para saber como isso se dá, qual é o mecanismo para o aprendizado dele. Então ele vai contando, e eu vou falar resumidamente, né, mas é um capítulo muito interessante. Realmente a gente aprende várias coisas sobre esse funcionamento de constituição da família e receber, né, aqueles tutelados dentro do nosso lar. E essa situação do Segismundo ela é diferente. Segismundo havia prejudicado aquela família. E essa família, junto com ele, no planejamento, né, era Adelino e Raquel, que iriam reencarnar, depois iriam constituir família, e Segismundo viria depois como filho deles. E isso estava tudo acertado no plano espiritual, né? Então a gente vê que dentro do Espiritismo nós temos várias situações, e nesse caso ele havia prejudicado muito, tanto Adelino quanto Raquel. Ele havia matado Adelino, porque ele queria ficar com Raquel. Raquel não aceitando aquilo, acabou tendo um desencarne muito complicado, né? Depois vocês podem ler lá, bem, bem difícil. E ele vendo toda aquela situação, todo o mal que ele havia causado, porque na cabeça dele ele falou: bom, eu vou planejar, né, de forma o assassinato do Adelino, me caso com Raquel, que é a esposa que eu quero ter, e vou seguir minha vida. Feliz, vamos dizer assim. E tudo saiu alterado, o que trouxe profunda tristeza nele. Então ele era um espírito que depois se arrependeu muito disso, e que dentro desse contexto, né, de fazer a aproximação do espírito até a casa, aí Alexandre e André Luiz vão descrevendo tudo isso. A equipe vai aproximando lentamente, né, todo dia um pouco, a presença do Segismundo, e aquilo vai gerando um desconforto no comportamento de Adelino. E Adelino vai ficando muito distante até da esposa naquela situação, distante do filhinho. Eles tinham um filhinho menor. Ele vai meio que perdendo assim a sua conexão com a família. Mas era por conta desse processo todo que estava se aproximando. Depois isso é resgatado, né, e acaba dando tudo certo. O Segismundo reencarna na família então, e aquilo que eles haviam combinado no plano espiritual, Adelino havia perdoado ele, Raquel também, então acaba tendo êxito e sucesso nessa reencarnação. Então a gente vê, né, que geralmente a gente vem para ofertar aquilo que a gente está, não gosto muito dessa palavra, mas aquilo que a gente está em débito, vamos dizer assim, para ajudar aqueles em que em algum momento dependeram de nós, talvez, e a gente não conseguiu ajudar. Mas nessa situação é o contrário. Os prejudicados é que abriram o coração, perdoaram
e resolveram aceitar. Então, vamos resolver essa situação como um todo, né? Então, dentro disso, a gente pensa assim, por que às vezes há uma afinidade maior com um com o outro, né? Dentro do nosso lar? Justamente por isso, a gente não sabe ou não consegue ter acesso, a maioria de nós, ao que aconteceu em algumas reencarnações ou na reencarnação passada, e ali talvez esse que é um desafio para nós, talvez seja o mais carente, o mais necessitado, embora não demonstre, porque às vezes a gente, quando está carente, a gente agride ao invés de abrir os braços, vamos dizer assim, né? E geralmente quem agride, isso não é uma frase minha, né? Mas quem agride é quem está com problema, não é quem está equilibrado. E aí a gente fala, não tem jeito, não deixa nem chegar perto, porque não é fácil mesmo, né, esse tipo de situação, mas a gente tem que lembrar disso, que talvez essa animosidade que a gente não está conseguindo identificar, ela venha de situações que são anteriores, né, pregressas. Então, para a gente ir finalizando, né, nesse mesmo capítulo 14, do Evangelho segundo o Espiritismo, que é Honrai Pai e Mãe, tem um item lá que chama-se a ingratidão dos filhos, isso já é no final, instrução dos espíritos. Lá na instrução dos espíritos, nesse capítulo, quem traz a instrução são 3 páginas, uma mensagem de Santo Agostinho, em 1862, em Paris, na França. Então é um único espírito que faz essa... Kardec separa essa mensagem dele para a instrução. E é dito assim, por Santo Agostinho, né? Quando deixa a terra o espírito, ele leva consigo as paixões ou as virtudes, né? E que pode aperfeiçoar-se ou permanecer estacionário até que deseje receber a luz. Então, olha, o espírito deixa a terra, leva consigo suas paixões e virtudes. Então a gente não é nem escuridão, nem luz por completo, a gente tem um equilíbrio aí, né? E pode aperfeiçoar-se ou permanecer estacionário até que deseja receber a luz. Como receber essa luz? E aí vem a explicação também de Kardec, né? Após anos de meditações e preces, então o espírito desencarnou, ele tem esses desafios, ele pode permanecer um tempo no plano espiritual, dentro disso, ele permanece estacionário, como está sendo dito aqui. Mas após anos de meditações e prece, solicita aos espíritos superiores permissão para encarnar na família daquele a quem detestou. Qual será o procedimento da família escolhida? Então, eu não tenho afinidade com a minha família, depois de um bom tempo no plano espiritual, eu peço então para poder reencarnar ali, porque precisamos nos afinizar. A família escolhida para isso está dizendo, olha a pergunta, né? Qual o procedimento na família? Então a resposta é assim: dependerá da sua maior ou menor persistência nas boas resoluções que tomou. Quando é que a família tomou essas resoluções? Lá no planejamento, no plano espiritual, né? Tornando assim, então, dependerá dessa persistência, tornando-se assim amigo ou inimigo daqueles entre os quais foi chamado a conviver. Esta constitui prova difícil, então é uma prova difícil para nós, né? Não é fácil, em que o espírito pode falhar. Então a gente sabe que o nosso espírito às vezes escolhe várias coisas. Pode vir e falhar? Pode. Vai ter oportunidade de novo? Com certeza, sem dúvida alguma, vai ter oportunidade de novo. Pode ser que as condições não sejam tão fáceis como no momento em que foi escolhido, mas vai ter oportunidade de novo. Então assim, a gente não está isento desse risco, né? De às vezes falhar numa determinada situação, e isso vai fazer parte então do nosso planejamento, do como a gente está fortalecido para manter essas características, né? E aí Kardec vai explicando nesse capítulo e falando de várias situações em que a família, é importante a família ter um determinado posicionamento, né? Então ele comenta a respeito dos pais ampararem os filhos, que isso é um dever, e os filhos depois, na idade mais avançada dos pais, também ampararem os pais, que isso também constitui um dever. Ele pergunta isso inclusive no livro dos Espíritos, na questão 681 e depois na questão 685. Na questão
a lei natural impõe aos filhos a obrigação de trabalhar por seus pais? Kardec é muito inteligente em todas as perguntas, né? Então ele põe a lei natural, ou seja, a lei de convivência, a lei perante Deus, a lei perante a vida. Ele não pergunta assim, ó, a lei do homem, né? Ele pergunta a lei natural, dentro da natureza, como somos espíritos que fomos criados por Deus e temos uma lei que vai se seguindo, né? E lembrando de lei, essa lei da natureza, Emmanuel diz assim que as leis morais do Cristo, por isso ele é o nosso modelo. Emmanuel fala, as leis morais do Cristo, elas regem o universo. Não importa o planeta onde você esteja, são leis morais. Por isso que a gente vai ver os ensinamentos dele. A gente não tem como mudar os ensinamentos de Jesus dentro do ponto de vista moral, porque traz uma perfeição, porque depende de período, de data, são leis que não tem a ver com as nossas leis aqui, tão falhas ainda dentro do nosso olhar de humano, né? A gente às vezes julga Deus até pelo nosso olhar humano. Mas como Deus permite isso, mas como Deus aquilo, mas eu estou vendo com o meu olhar de ser humano, limitado ainda, que sequer às vezes entende exatamente o que é Deus, né? Porque Deus é uma coisa, a gente sabe que é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, como respondeu lá para Kardec na primeira questão do Livro dos Espíritos, mas é uma coisa muito maior do que tudo isso, né? Então a gente às vezes não consegue entender Deus na sua ação, no seu mecanismo, e quer julgar Deus pelo nosso olhar de ser humano. Então Deus vai ser falho mesmo. Aí a gente vai entrando em contradição, mas se Deus é perfeito, eu estou julgando Ele, então as coisas começam a não dar match, como diz os jovens aí, né? Começa a não fechar, tá certo? Então olha, essa lei natural impõe a obrigação dos filhos de trabalhar para os pais? Resposta dos Espíritos a Kardec: certamente, como os pais devem trabalhar por seus filhos, e é por isso que Deus fez o amor filial e o amor paternal. Fez disso um sentimento natural, a fim de que, por essa afeição recíproca, os membros de uma mesma família fossem levados a se entreajudarem mutuamente. Então a gente vem na família para ajudar e para ser ajudado, né? É o tempo todo assim. O que é frequentemente desconhecido na vossa sociedade atual. Então, um puxão de orelha, vamos dizer assim, dessa finalização do que os Espíritos estão respondendo aqui a Kardec. Né? E na questão 685, é perguntado assim, olha, o Kardec, o homem tem direito ao repouso na sua velhice? O homem é ser humano, né? E resposta dos Espíritos é, sim, ele não está obrigado a trabalhar senão segundo as suas forças. Então há um limite, né? E aí Kardec faz uma subpergunta: mas que recurso tem a pessoa da sua velhice, né, necessitado de trabalhar para viver? Então, se ainda precisa trabalhar para viver, que recurso que vai ter? E se ele não pode trabalhar para isso? Aí a resposta dos Espíritos é: o forte deve trabalhar pelo fraco. Na falta da família, a sociedade deve tomar-lhe lugar. Isso é a lei da caridade. Então, nós estamos sempre amparados pela espiritualidade, e se às vezes as coisas que a gente planejou não acontecem ou no tempo, ou na forma, ou na velocidade que a gente gostaria, isso tem um porquê. Às vezes a gente não consegue entender naquele momento, mas não que nós estejamos buscando dificuldades na vida, não é isso, mas às vezes muitas facilidades, né? E isso compromete uma existência nossa. Então, em alguns casos, algumas provas a gente planejou e a gente não consegue naquele momento entender isso. Não nós espíritas que temos essas informações, mas isso pode às vezes se transformar em situação de revolta. Tudo dá certo para um, não dá certo para outro, a gente fazer essas comparações, né? Mas às vezes o que a gente está pedindo e Deus não está nos concedendo pode ser talvez algo que a gente até planejou anteriormente. Falou, olha, é nessa prova que eu já falei várias vezes, então eu preciso de dificuldades para não ter acesso a isso, porque eu tenho um medo grande de falhar novamente, né? Isso a gente sabe dentro da doutrina espírita, há várias informações nesse sentido, tá bom?
Então, eu agradeço imensamente a paciência e a tolerância de vocês em me ouvir. Esse tema é um tema que cabe muito para mim, muito, porque eu também tenho meus desafios dentro da família, e a gente vem relembrar no sentido de que a gente tem que se manter firme dentro do possível. Porque essa firmeza, essa confiança em Jesus, a confiança e a fé em Deus, a confiança no nosso anjo da guarda, nos nossos espíritos amigos, isso reflete um padrão vibratório dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. E eu acredito que a gente, em todas as épocas da humanidade, e agora talvez mais ainda porque temos mais pessoas reencarnadas, né? Nós estamos muito necessitados disso, de manter essa fé, mesmo quando a gente vê as coisas parecendo num caminho diferente. A gente manter-se firme de que Jesus não veio à toa trazer os seus ensinamentos para nós. Ele assumiu todas as nossas dores, vamos pôr dessa forma, para nos trazer um modelo, né? E permanece, como diz Emmanuel, de braços abertos no madeiro, figurativamente, esperando cada um de nós, né? E cada vez que nós acertamos, isso é festa no plano espiritual, isso é festa do nosso anjo da guarda, isso é festa dos espíritos amigos, e isso é festa para Jesus também, que vê que a gente continua seguindo firme no caminho do bem. Bom? Então, muito obrigado, gente. Um bom domingo a todos. Assim seja.